no capítulo 15. Melhor dizendo, Mateus capítulo 16, versos 5 ao 12, versículos 5 ao 12 do Evangelho de Mateus. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão? Percebendo-o, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, obrigado pelo livre acesso. Fala conosco, Senhor, ministra aos nossos corações, porque precisamos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Precisamos cada dia mais ser alimentados pela Tua palavra, a fim de sermos cada dia mais fortalecidos, revigorados, espiritualmente, o nosso ser, para sermos de fato verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Veja bem, nós temos falado muito sobre a questão doutrinária, os falsos ensinos, das falsas doutrinas, e muito mundo fala nos últimos tempos sobre as pragas, sobre pandemias, doenças, enfermidades. Muitos se preocupam com isso, mas esquecem que a grande praga da nossa vida são as falsas doutrinas. E por isso mesmo eu não me canso de falar e de ministrar sobre elas. Veja que eles vêm com Jesus e esquecem de trazer pão, esquecem de trazer o alimento. E Jesus, quando fala, observando, usando uma figura de linguagem do próprio pão, usando o fermento para falar, e eles pensam que ele está falando, julgando eles por não trazerem pão. E Jesus fala: vocês estão preocupados com pães? Vocês não lembram que eu multipliquei os pães para milhares de pessoas e ainda sobraram os pães, os peixes no deserto, não só uma vez, mas mais de uma vez? É interessante que a palavra de Deus, como seu todo, ela é fantástica,
ela é maravilhosa, ela é a nossa regra de fé e prática, ela é infalível, ela é inerrante o tempo todo. Tudo que a Bíblia diz se converge na obra redentora de Cristo Jesus. Tudo que a Bíblia fala foi inspirado por Deus. Tudo que a Bíblia diz vem do Senhor, né? Foram vários atores que fizeram parte, mas um só autor, que é o Espírito Santo. Então, é necessário que a gente sempre mantenha isso em nosso coração. Todos os atores falaram inspirados por Deus, e é fantástico. Se já é fantástico os atores, quando o próprio Jesus fala, ainda é também especial, né? Jesus não fala em sua palavra, e não é especial, é precioso e valoroso, apenas quando Jesus fala de parábolas, profecias, apenas quando Jesus conforta, consola, cura, multiplica, opera milagres. Mas a palavra preciosa de Jesus vem quando ela é feita de advertência. Quando ela vem nos advertir, né? E essa é uma palavra de advertência. Acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Às vezes a gente passa, e hoje, na realidade que nós vivemos, aonde nós que deveríamos, aqueles que se professam cristãos, evangélicos, deveriam ser pessoas pautadas na palavra de Deus, firmes na palavra de Deus, conhecedoras da palavra de Deus, mas a realidade é aquilo que a gente vem sempre falando, nós não somos diligentes na busca da verdade, mas temos sido negligentes no ler a Bíblia, no alimentar a palavra de Deus, né? Mas quando a gente passa a alimentar, quando a gente passa a ouvir e a pregar o evangelho simples, puro, genuíno, sem enfeites, sem alegorias, mas pautado na simplicidade e na veracidade bíblica, né? Isso tem que ter um contexto de alimento maior, mais sólido e de uma percepção melhor do que significa. E veja que esse texto não foi dirigido para o mundo, não foi dirigido para mundanos, não foi dirigido para pessoas que não fazem parte da igreja, não foi dirigido para fora, foi dirigido para dentro. Jesus se dirigiu aos seus discípulos, homens que o seguiram perto, que viram seus milagres, que acompanharam a sua mensagem, que deixaram tudo para segui-lo, perto a perto, que viveram com ele durante o tempo do seu ministério de 3 anos e meio, todos os dias com ele, dia e noite. Foram para esses homens que posteriormente foram aqueles que levaram a palavra de Deus, a semente do evangelho, do cristianismo a todo mundo. São esses homens os verdadeiros apóstolos de Cristo Jesus. Somado a eles, o apóstolo Paulo, excetuando aquele que estava ali, mas não seria um deles, que era Judas Iscariotes. Foram para esses homens que Jesus disse. Foram para eles, né? Cuidado, tenham cuidado, tenham cautela, vigiem, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. A gente fica pensando, será que homens dessa estirpe, homens dessa qualidade, homens dessa maturidade podem cair, podem falhar, podem se iludir, podem desviar, podem perverter o verdadeiro cristianismo? Sim. Ninguém é tão santo, ninguém é tão forte que não possa cair. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Eu não digo cair
totalmente. Eu não digo cair desesperadamente, mas eu digo cair para o seu desconforto e escândalo da igreja. Sim, pode haver aqueles que pregam a palavra sem serem de fato convertidos. Pode ser aqueles que estão falando de Jesus, estão caminhando com Jesus, mas não têm Jesus no seu coração. Um deles não tinha. Então Jesus preveniu, advertiu os grandes homens de Deus, aqueles que seriam os alicerces da igreja. Pedro, Tiago, João. Todos eles. Essa palavra não foi feita para fora, foi feita para dentro. A advertência não é para o que está acontecendo lá fora, como está acontecendo aqui dentro. Eu lembro de Lucas, no capítulo 17, quando Jesus também se dirige à sua igreja, ao falar dos últimos tempos. Ele não se dirige ao tempo de Sodoma e Gomorra e nem ao tempo do dilúvio, pela prostituição, pela depravação, pela injustiça, por tudo aquilo que está acontecendo lá fora, mas pelo que a sua igreja está deixando de fazer. Privilégio religioso não salva ninguém. Ser participante de uma igreja não te salva. Ser integrante de uma comunidade não te salva. Pastor não te salva, a igreja não te salva. Quem te salva é Cristo. Nem por isso eu estou aqui fazendo um apelo a não a importância do pastor, da sua igreja, pelo contrário. Daquele que verdadeiramente foi chamado a pregar o evangelho genuíno, e da igreja de Cristo somos parte dela, do corpo de Cristo. A igreja de Cristo, ela é indestrutível. E é ela que foi chamada a ser luz no mundo, sal na terra. E aí a gente vê esse texto, né? E pergunta, por que Jesus, ao invés de falar de perseguição, de circunstâncias, porque veja bem, será que ele está falando que nós não fizemos pão e agora nós não vamos ter o que comer? O que vai acontecer? Nós não prevenimos, perseguido, falta, circunstância, qualquer coisa desse sentido. Foi advertir sobre isso. Contra o que perigo é esse que ele advertiu, falando dos fariseus e dos saduceus? E não de perseguição, não de desobediência, violação de mandamentos, de amor a dinheiro, a fama, o sucesso, que são todas coisas que a palavra adverte, ou que a gente sabe não ser nada compatível com aquele que vive o Evangelho. Mas ele advertiu unicamente, ele falou unicamente sobre a doutrina dos fariseus e dos saduceus, que está implícita. Quando ele fala cautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus, ele está falando de doutrina, e isso ficou bem claro aqui. Não é algo perceptível, de uma intuição, mas é claro, evidente, né?